Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, estarem divulgando tanto o nosso canal aqui, muita gente nova chegando. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Quero convidar todos vocês para sábado, às 2 horas da tarde. Nós vamos fazer uma live sobre China. Esse assunto é um assunto muito importante, porque nunca a China foi um país que despertou tantos interesses e tantos conflitos, né? A gente vai analisar isso aqui, 2 horas da tarde, com o professor Diego Pautasso, lá do Rio Grande do Sul. Vai ser muito legal. E terça-feira, dia 28, eu consegui também um contato muito legal para a gente fazer uma live com a ex-senadora Heloísa Helena, que também foi candidata a presidente da República, a pessoa que anda meio escondida pelos grandes meios de comunicação, mas nós fomos achá-la e trouxemos para a gente bater um papo aqui. Vai ser muito interessante, com certeza, uma pessoa também da área da saúde, uma pessoa que não tem papas na língua. Então, isso promete, esse papo nosso aí, né? Então vamos começar aqui com as nossas análises do que está acontecendo no mundo e ver quais são as repercussões do que está acontecendo aqui no nosso país. Alguns temas hoje a gente só vai dar um pontapé para o papo que a gente vai levar na nossa live de sábado. Bom, as eleições nos Estados Unidos, elas estão absolutamente influenciadas pela cloroquina. Pois é. Vejam só como é que são as coisas, né? Nós tivemos na história do mundo sistemas capitalistas, né? O capitalismo, tivemos o socialismo e temos agora o cloroquinismo. O cloroquinismo é uma ideologia nova que surgiu para enfrentar a pandemia, que juntou o máximo de pessoas sem razão, pessoas que se divorciaram da ciência, da virologia, dos conhecimentos científicos e se apegaram a crenças. Então, o cloroquinismo vai fazer algumas vítimas políticas. Em primeiro lugar, fará o presidente norte-americano. Eu já comentei com vocês que os apoiadores de Trump estão abandonando o barco total, né? E ele está aqui nessa matéria aqui, ele está fazendo mudanças de planos, demitiu toda a sua coordenação de campanha, e está vendo agora que vai ser um mico tentar fazer reuniões com aglomerações, porque isso vai fazer com que haja fiascos novamente, como aconteceu em alguns episódios que ele tentou fazer, o que mostra que todo o destemor que ele estava manifestando em relação à Covid está mostrando que ser muito prejudicial para a campanha dele. Então deu o braço a torcer, já está usando máscara, está recomendando as pessoas de usarem máscaras, álcool gel, manter o distanciamento, tudo o que foi negado lá atrás. O único ser político do planeta que continua ainda solitariamente no fosso da sua ignorância é o presidente brasileiro que, com seu comportamento, consegue produzir mais mortos aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. Os meios de comunicação não salientaram isso, mas se vocês analisarem as estatísticas nos últimos dias, vocês verão que o Brasil é o país que mais está matando gente por Covid no planeta. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos. O número de mortos diários aqui no nosso país é muito maior do que o número de mortos nos Estados Unidos. Então, a continuar a coisa como está, nós vamos ultrapassar os norte-americanos e aí sim o Bolsonaro vai poder bater no peito e vai dizer Brasil acima de tudo, né? Porque nós estaremos acima de tudo quando o número for de mortos e de contaminados, para a nossa vergonha e a indignação. Agora, não adianta as pessoas ficarem magoadas, ficarem chateadas, porque Bolsonaro é acusado de ser um genocida, porque esse é o entendimento da comunidade científica internacional, da comunidade que analisa as questões relacionadas a direitos humanos e à saúde. Bom, o que isso tem a ver com Trump, Brasil, cloroquina, o cloroquinismo aqui no Brasil? Os norte-americanos, toda época de eleição, eles criam algum tipo de conflito, os governantes criam algum tipo de conflito para desviar a atenção do próprio povo americano. Eles sempre arrumam uma guerra, uma invasão, um assassinato de um terrorista. Eles tentaram fazer tudo em relação à Venezuela, mas os venezuelanos, apoiados por outros países, tiveram muita habilidade para lidar com essa situação, então eles não conseguiram enfiar ali uma guerra dentro da Venezuela. E eles estão tentando agora criar uma beligerância, criar um conflito com a China, porque isso vai fazer com que haja uma grande distração do povo americano em relação aos seus problemas internos. Você desvia a atenção para o foco externo. De um certo modo, a China é o Queiroz de Trump.
Assim como Bolsonaro ele desvia a atenção, chamando a atenção para a cloroquina, fazendo todo tipo de cretinice contrária à ciência e chama atenção para esse aspecto, ele acaba escondendo o caso Queiroz. O caso Queiroz não é lembrado, não é perguntado. Então é mais ou menos isso que Trump está fazendo nos Estados Unidos. Ele fechou a embaixada chinesa nos Estados Unidos e os chineses acabaram de anunciar o fechamento de uma embaixada norte-americana numa área estratégica geopolítica para os americanos, que é a região do Tibete. Os americanos sempre apoiaram ali a tentativa de emancipação, de dependência daquela região ali, e agora, sem a sua embaixada, vai ser um negócio complicado. Então os americanos vão requentar essa intriga o máximo que eles puderem, para que a atenção do povo americano seja desviada para esse lado, enquanto não conseguem perceber, portanto, os seus problemas internos para que o resultado eleitoral seja vencedor ou dê a vitória para Trump. E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil vai ter eleição ainda daqui a 2 anos e pouco. Mas o desastre que está acontecendo aqui, no entorno desse cloroquinismo mental, ou esse cloroquinismo político, é um negócio muito complicado. A gente vê, por exemplo, os canais bolsonaristas, né? O pessoal lá do Terça Livre, eles estão fazendo um programa hoje, basicamente, lá no canal deles, basicamente defendendo que Bolsonaro está certo. Bolsonaro, contra o mundo inteiro, é o único cara que é o visionário, embora não tenha nenhuma comprovação científica que esse comportamento que leva à morte, né, ele seja benéfico de alguma maneira. Só é benéfico para o fabricante, para o farmacêutico que vende a tal cloroquina, né? E o incrível, gente, é que o Conselho Federal de Medicina, eles baixaram um parecer 04 de 2020, onde eles acabam dando espaço para o cloroquinismo político e o cloroquinismo mental. Diz aqui o parecer. Após analisar extensa literatura científica, a autarquia reforçou seu entendimento de que não há evidências sólidas de que essas drogas tenham efeito confirmado na prevenção e tratamento dessa doença. Porém, diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia, o CFM entende ser possível a prescrição desses medicamentos em 3 situações específicas. Gente, é o troço mais absurdo que uma instituição ligada à saúde poderia editar. Porque se eles estão declarando que não há evidências que a droga pode fazer algum benefício, como é que eles autorizam a aplicação dessa droga? E diga-se de passagem, ontem os estudos das principais instituições brasileiras em relação a esse assunto também indicaram a ineficácia absoluta desse trambolho, que só serve para algumas doenças específicas e acaba acarretando o resultado morte se não for utilizada de uma forma correta. Então é uma coisa absurda, seria assim como se alguém dissesse que comer lesma está provado que não tem nenhum efeito positivo para o ser humano, mas também não está provado que faz algum tipo de mal. Então o Conselho Federal de Medicina poderia dizer que comer lesma também é um tratamento que os médicos podem replicar para os seus pacientes. Gente, é uma coisa assim, olha, não precisa ser Einstein para entender. Agora isso tem uma motivação política também, porque boa parte dos médicos no Brasil são conservadores e uma pequena parte são fundamentalistas também, ficam dando declarações a favor da cloroquina por razões políticas, porque não há, como a gente já salientou e o mundo está salientando, que há qualquer tipo de vantagem em tomar cloroquina, né? Então a gente vê esses comportamentos todos, dessa gente toda aí. E vamos entrar aqui então na questão da live do Bolsonaro, né, que muita gente pede para comentar também. O presidente brasileiro, como eu tenho dito a vocês, ele não tem nenhum pudor em confessar sua ignorância. Agora, o pior de tudo é que quando ele, de uma forma consciente, ele fala coisas que ele não domina ou que ele sabe ser falsas, ele pratica estelionato em relação ao povo brasileiro. E uma das situações assim que ele tem repetido, porque ele é um ignorante total na matéria, a matéria educação, ele fica repetindo o tempo todo que o Brasil só está nessa situação porque foi inserido o método Paulo Freire.
Vamos ver aqui mais uma vez, isso explicará outras coisas que a gente vai dizer mais à frente aqui em relação à Fundeb. Vamos lá. Dificuldade para executar. A regra é bem simples, que é uma composta. E interpretação de texto também. Na casa de 70% não consegue interpretar um texto. Leu o segundo parágrafo, não entende que leu no primeiro. Isso vem do método Paulo Freire, tão admirado pela esquerda, né? Que a esquerda, quanto mais gente formar sem conhecimento nenhum, melhor. É o título de eleitor numa mão, acerta um projeto ancestral na outra, né? Assim, então o presidente ele repete toda hora essa inverdade, essa mentira, né, que é uma coisa que é fruto da ignorância dele e dos cloroquinistas que o cercam, né? Não há método Paulo Freire nas escolas públicas brasileiras. Já comentei com vocês. Harvard usa o método Paulo Freire. A Coreia do Sul está usando o método Paulo Freire. As nações mais desenvolvidas, que desenvolvem também a sua educação num alto nível, aplicam o sistema Paulo Freire. E aqui no Brasil, nós só temos Paulo Freire em escolas para pessoas muito ricas, porque não é um sistema educacional, um modelo educacional que foi aplicado aqui no nosso país. Então o presidente, ele reproduz uma inverdade, uma mentira para as pessoas aqui no nosso país que acabam ficando cloroquinadas mentalmente com esse tipo de desinformação. Se o problema fosse ainda ligado só à área da saúde, nós teríamos ainda menos preocupações, né? A gente teria um nível de preocupação só com a saúde, mas a questão está atingindo a economia de uma forma absolutamente irreversível. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu li uma entrevista aqui desse senhor, o senhor João Diniz, ele é o presidente da Sebrae. Sebrae é a Central Brasileira do Setor de Serviços, que cuida de setor estratégico aqui no nosso país, da nossa economia. E ele falando sobre a reforma do Guedes, ele diz que há distorções, nada contra banqueiro, mas como o setor financeiro tem 5,9% de PIS/COFINS e o setor de serviços, que mais emprega, vai pagar 12%. Então o liberal Guedes está enfiando a faca nas costas do pequeno empreendedor. O liberal que aumenta impostos. Então, gente, o Brasil está cloroquinado mentalmente na área da saúde, na área da política e na área da economia também, onde nós estamos nas mãos de um estelionatário econômico. Alguém que não sabe o que está fazendo para a base da economia e está ali apenas tentando fazer grandes negócios que beneficiam bancos, na palavra de um próprio representante de um setor produtivo. Ele diz, olha, não tenho nada contra banco, mas por que banco está sendo privilegiado nessa reforma e a gente que gera muito mais emprego, a gente está sendo penalizado com mais do que o dobro da tributação que é dirigida a esse setor. Então, isso mostra com quem Paulo Guedes tem um vínculo absolutamente próximo, né? Está muito mais próximo desses setores do grande capital do que do povo brasileiro. E ainda falando de cloroquina, lembrando que o ministro Pazuello, ele vai entrar numa rota judicial. Já comentei com vocês também. Não vai ser só Bolsonaro que vai ser responsabilizado por um mau uso ou o cloroquinismo político que foi praticado no Brasil. O Pazuello também desobedeceu a uma orientação que foi dada pelos próprios técnicos do Ministério da Saúde. Isso está acarretando resultados mortes, como eu disse a vocês, o Brasil está com níveis absolutamente maiores do que o que está acontecendo em outras partes do mundo, né? E isso, responsabilidade dessa gente, dos paraquedistas comandando a saúde do Brasil. A questão desse cloroquinismo, será que os simpáticos eleitores do mito sabem do passado mesmo do mito? Ele tem essa moral toda para ficar falando em honestidade, ficar falando esses valores todos? Eu não vou me cansar de cobrar reportagens dos grandes meios de comunicação sobre a fantástica imobiliária da família Bolsonaro. Isso tudo, como eu tenho dito a vocês, né, acaba ficando dentro desse contexto da cloroquina que serve para desviar a atenção do povo brasileiro, para que não sejam perguntadas, não sejam clarificadas todas essas situações envolvendo esse enriquecimento da família, né? Gente, tem outros assuntos também que muitas pessoas pedem, para comentar também a Bia Kicis, que é deputada bolsonarista que foi dispensada lá da vice-liderança. Pois é, ela está convivendo com esse cloroquinismo
político que não tem nenhum tipo de fidelidade e lealdade. Ela foi descartada, tomou um pé. Bem feito. O que a gente pode dizer sobre esse tipo de situação, né? E outra questão, só para finalizar aqui o nosso papo, que é mais longo no dia de hoje, né? O desembargador que pediu desculpa. Gente, uma desculpa de Araque, né? Uma desculpa para não ser penalizado pelo bolsolavismo público que ele expeliu ali diante de um guarda municipal que quis fazer cumprir uma norma de proteção à saúde pública, né? Isso não inibe o direito do agredido, do guarda municipal, mover uma ação por danos morais contra esse desembargador que estava usurpando da sua função para, num horário onde ele não está exercendo a sua atividade, tentar tirar algum tipo de proveito ou criar algum tipo de constrangimento a terceiros. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado várias questões para a sua reflexão no dia de hoje e muito obrigado. Continue a indicar o nosso portal para os seus amigos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo programa. Tchau!